A educação pública de São Paulo vive uma crise silenciosa. Professores relatam pressão, adoecimento e medo nas escolas. O modelo de gestão implementado pelo governo Tarcísio de Freitas trouxe metas agressivas e cobranças por resultados. Diretores podem perder o cargo se os indicadores não melhorarem. Professores passaram a ser cobrados pelo desempenho dos alunos em provas padronizadas. Segundo dados do DIEESE, do Sindicato dos Professores, milhares de docentes foram afastados por transtornos mentais. Relatos de educadores indicam um ambiente de tensão permanente dentro das escolas. Casos graves relatados por professores e alunos levantam alertas sobre o impacto desse modelo. Ao mesmo tempo, o governo apostou em plataformas digitais e gastou milhões de reais com essa estratégia. Pesquisadores e professores dizem que os resultados educacionais não melhoraram e denunciam que a escola passou a ser tratada como uma empresa, com metas, cobranças e uma lógica de produtividade. O que está por trás desse modelo de gestão na educação paulista? E quais são os impactos reais para professores e estudantes? Segunda-feira, 16 de março de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o Videocast em Detalhes e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante no momento. Hoje o meu convidado é repórter do Intercept Brasil, jornalista Gilberto Nascimento, que também é especializado em política, religião, direitos humanos, autor do livro O Reino, a História de Edir Macedo, uma radiografia da Igreja Universal da Companhia das Letras. Gilberto, é um prazer te receber mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, Gabriela. E é um prazer estar aqui com você e com todos que acompanham o ICL. Gilberto, a reportagem que você escreve para o Intercept, trazendo essa realidade da educação no estado de São Paulo, das unidades de ensino, ela é muito atual. Né? Ela é do final do ano passado, mas continua sendo bastante atual. E eu queria que você, lendo a sua reportagem, eu vi diversos relatos, denúncias de professores, falando em humilhação, em adoecimento, importação de um modelo de fábrica para as escolas e muita pressão. Então, eu queria que, para começo de conversa, você explicasse, contasse um pouco desses relatos que você ouviu, conversando com essas pessoas. O que mudou no governo Tarcísio em relação ao que era o ensino estadual e o que te chama mais atenção nos relatos que você ouviu? Então, o que acabou acontecendo aqui na educação em São Paulo é um sistema, né, de bastante até agressivo, né, de avaliação, de metodologia de ensino imposta hoje pelo governo de São Paulo, que se baseia numa lógica assim de mercado, né? Um sistema de avaliação e desempenho de alunos, né? A partir também do uso de plataformas online, mas a coisa vem sendo implantada e desenvolvida de uma maneira como se fosse numa empresa, com cobranças a partir dessa lógica de mercado, e esse sistema tem criado problemas, atritos, reclamações, assim, em geral, de professores, diretores de escolas, sindicalistas, né? O Tarcísio ficou empolgado com um sistema que ele viu implantado inicialmente lá no governo do Paraná, na gestão do governador Ratinho, e o então secretário lá do Ratinho, Renato Feder, foi chamado pelo Tarcísio para vir para São Paulo. E ele também é empresário, parece que foi professor no início, assim, da carreira, ou quando jovem, mas hoje é empresário, trabalha com empresas que prestam até, que criam produtos, oferecem produtos aí nessa área também de tecnologia. E o Feder veio aqui para São Paulo trazendo esse modelo
E hoje há reclamações, assim, protestos de professores, porque há uma cobrança excessiva de resultados, como se fosse numa fábrica, numa indústria, esquecendo-se de realidade, né, que escola é para ensinar, não é para dar lucro, que crianças também são atendidas em bairros de periferia, muitas vezes crianças de famílias com poucos recursos, com dificuldade até com defasagem de aprendizado por conta de alimentação, problemas de saúde, etc. E esse E modelo ignora completamente correto, essas complexidades socioeconômicas, regionais, enfim. exatamente. Então, há uma lógica aí de mercado sendo implantada e não está dando certo, e podemos detalhar um pouco mais adiante, mas professores estão adoecendo. Em 2024 foram 42.000 professores afastados por conta de depressão e outros problemas correlatos, né, segundo o Sindicato dos Professores de São Paulo. E hoje, por exemplo, professores que adoecem, e muitos estão adoecendo por conta dessa cobrança excessiva, aqueles que, por exemplo, que faltam ou ficam doentes no ano seguinte, perdem aulas, são encostados ou transferidos. Então, assim, muita gente está trabalhando com problemas de saúde, com tudo quanto é tipo de problema, mas nem ao médico vão, porque se forem, Medo de ficar sem salário. podem ficar sem salário e ficar sem aulas no ano seguinte, como está acontecendo agora, né? Reclamações de muitos e muitos professores concursados, que têm estabilidades, estão ficando sem aula, encostado, e tem havido até uma preferência também por professores, pela contratação de professores temporários também. Isso é muito grave, esse dado que você chama atenção, Gilberto, e vale a pena ressaltar que os professores da rede de ensino estadual, eles decidiram por greve geral, está marcado para acontecer nos dias 9 e 10 de abril, e a paralisação que foi decidida, né, pelo Sindicato dos Professores, justamente o motivo principal são esses ataques recentes, eles descrevem, à educação pública, aos profissionais também, por parte da gestão do governador Tarcísio. Então, eu acho que essa decisão, essa proposta, é uma resposta, né, é uma tentativa de professores, diretores, funcionários também de escolas, dizem também estarem sendo submetidos à pressão, a cargas excessivas, assim, de trabalho da mesma forma, e aí alguma resposta tinha que ser dada, né. Então, acho que os professores estão procurando, iniciar esse movimento, que é um protesto a essa situação, né. E tem os alunos também, né? Como é que tem sido essas metas para os alunos, a pressão para que esses adolescentes cheguem, né, a essas metas que são determinadas? Aliás, como é que são essas metas que são bastante agressivas e baseadas no desempenho desses estudantes? Então, parece que é uma cadeia que um vai pressionando o outro, né? Pela descrição da sua reportagem, e acho que é muito boa. Virou um clima realmente de inimizade geral, né, todos são inimigos, o diretor é inimigo do professor, o professor é inimigo do aluno. É uma coisa que hoje na escola, assim, tá um cobrando o outro, um vigiando o outro, e todo mundo tentando se preservar, se segurar no cargo, no emprego. Então há uma pressão tremenda, excessiva sobre o diretor de escola inicialmente, porque se a escola apresentar índices, baixos, o diretor também pode ser afastado. Muitos e muitos
diretores e professores foram afastados também nos últimos anos. Então, o diretor cobra de maneira excessiva o professor, que, por sua vez, cobra os alunos, e todos se sentem pressionados. E eu falei de uma maneira geral, Gabriela, mas deixamos de salientar aqui que até casos de mortes acabaram ocorrendo, né? Pelo menos 2 professores e um diretor de escola faleceram no ano passado, e segundo os relatos de colegas, segundo os relatos de familiares, teve muito a ver com essa cobrança excessiva. Alguns, de fato, já tinham alguns problemas de saúde, alguns problemas médicos, mas diante de uma situação de depressão, de se sentir mal, de se sentir impotente. Há caso de um professor que vinha seguindo um tratamento de saúde e resolveu abandonar e largar, e pelo menos uma professora e um diretor e um outro professor que tiveram um infarto também durante o exercício diante dessa atividade complicada no dia a dia, do excesso de cobrança e sem conseguir apresentar resultados, eles acabaram chegando a uma situação dessa. É claro que, como a Secretaria de Educação alegou, não está dito ali que eles morreram exatamente ali por conta da pressão. Isso não vai entrar ali no atestado de óbito. Jamais entraria, né? Mas essa situação contribuiu decisivamente, segundo os relatos de familiares e de colegas. E também essa cobrança excessiva tem chegado também aos alunos. E uma aluna lá de Ribeirão Preto chegou a tentar o suicídio 2 vezes. Aliás, quando começamos a fazer a reportagem, eu recebi esse relato, aconteceu novamente o mesmo episódio, uma mesma situação com a mesma menina. Gravíssimo. Gilberto, e tem denúncias dos estudantes também, que estão nessas escolas sendo cobrados por bater essa meta, né? Dizendo que algumas escolas até estão facilitando a cola durante essas avaliações, né? Prova paulista, por exemplo, para conseguir levar os índices. Então, para que se apresente o desempenho que está sendo cobrado, de alguma maneira, eles estão tentando responder essa pressão com essas manobras, vamos dizer assim. Isso está acontecendo também. Pois é. Como a gente havia colocado antes, há essa lógica de mercado aí, que o importante são resultados, mas o resultado aí são índices, números, não necessariamente uma melhoria da qualidade de ensino, mas números. Possivelmente, provavelmente, porque a expectativa ou a ideia é usar isso numa campanha eleitoral, mostrando ou dizendo que os números do ensino melhoraram. Agora, a que preço e a que forma? Então, como não se consegue esse resultado de fato, essa melhoria de ensino real, o que está acontecendo são um disfarce ali, estão sendo escamoteados os números, ou disfarçados, ou maquiados, né? Exatamente, acho que o melhor termo é esse. Então, tem acontecido de professores colocarem faltas para alunos que estão na sala de aula, né? A ideia é que, com isso, ele atinja lá um número e seja colocado para fora da escola de uma vez, porque também tem um limite, tantas faltas pode levar a uma dessa situação. Então, por exemplo, se o aluno está lá com um índice baixo e criando problema, ou você põe ele para fora da escola, ou o professor ajuda ali disfarçadamente, faz a prova e faz o resultado para que ele não tenha uma avaliação ruim e a escola não seja prejudicada. Quer dizer, os próprios professores e diretores têm feito relatos assim
dessa situação, que acaba ou vem ocorrendo esse tipo de problema. Até sindicalistas têm dito isso. Quer dizer, a escola não pode ter índice ruim, tá bom, então o importante aqui é que não tenha. E para não ter, aí se faz esse tipo de coisa. Nossa, isso é gravíssimo. E tem uma plataforma digital que está sendo utilizada também, que é mais um componente dessa história e que faz parte dessa adoção de medidas, vamos dizer assim, do governo Tarcísio, que aliás não foi implementado no Tarcísio, foi no João Dória, né, pelo que você descreve, mas veio com muita força a implementação durante o governo Tarcísio, né, a continuidade dessa medida. E por que o governo está insistindo no uso dessas plataformas, que não tem dado resultado? E aí você pode explicar também o que é não dar o resultado, porque o governo já apresentou números dizendo que, na verdade, os resultados são positivos, só que você apurou na reportagem não é bem isso. O uso das plataformas, até professores, diretores e sindicalistas da área dizem que ela, por si só, não seria uma coisa ruim, totalmente negativa. Tudo aquilo que é novo, moderno ou novas tecnologias, elas podem contribuir. O problema é a forma, né, Isso. como tem sido implantada. Então, o conteúdo de algumas dessas plataformas, assim, é contestado por educadores sobre a eficácia, né, a competência também de quem elabora essas plataformas. Já foram detectados, assim, erros crassos, assim, de dados da história, principalmente, né, de informações ali erradas. Então, há uma contestação ao conteúdo, assim, dessas plataformas. Há críticas, vários educadores pedem que sejam ou que fossem reavaliados, né, o conteúdo dessas plataformas, mas a grande questão é a forma como ela vem sendo implantada. E para que também, Gabriela, para que as escolas alcançassem esses resultados, né, como se fosse uma empresa ali com números, índices excelente, ela precisaria também estar bem estruturada, aparelhada, equipada para tudo isso. As escolas, por exemplo, públicas aqui do estado de São Paulo não têm nenhum número de computadores suficientes também para atender as necessidades. Em geral, um computador é usado para 3 alunos. Cada 3 alunos usam um computador normalmente, né? Vários desses computadores também e outros equipamentos também já estão sucateados também, segundo denúncias de professores e diretores de escola. Eu até para corroborar com o que você está falando aqui, Gilberto, o próprio Ministério Público de São Paulo recomendou o fim do uso obrigatório desses apps, né, nas escolas, e o governo tem dito que o resultado vem com o tempo. Essa é a alegação também, né? E o outro problema, a gente falou sobre aquela questão socioeconômica e regional, não tem computador para todo mundo. Então, nem os alunos não conseguem seguir adiante com esse desempenho, não tem tempo para executar as tarefas. Isso sem contar com os erros, que eu acho que você pode trazer exemplos aqui nesse material didático. Até o coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, eu vi ele falando que isso não é um erro, o material, o que vem nesse erro de material, é um projeto, na verdade, porque há uma total despreocupação dos privatistas com a qualidade desse ensino. Aquilo que você falou, né, sobre a maneira que se usa essa plataforma. Correto. A gente volta um pouquinho aí à questão do início. Eu acho que a preocupação do governo Tarcísio e na cabeça ali, por exemplo, do secretário Renato Feder, a única preocupação são números, né? Não há
essa sensibilidade para entender a realidade, por exemplo, da escola pública, a realidade da população que vive nas periferias, das suas dificuldades, né, do seu dia a dia. Um exemplo assim, por exemplo, um exemplo aqui, o EJA, né, que é a Escola de Jovem e Adultos, que funciona geralmente no período noturno, para aqueles que já têm uma idade que ultrapassou também a idade compatível ali com a série escolar, ou adultos ou jovem que havia paralisado o ensino ali, ou saiu da escola temporariamente por alguma necessidade e só pode estudar à noite. O EJA, por exemplo, foi praticamente abandonado. Ele não tem nem material didático específico e as escolas no período noturno estão sendo fechadas. Quer dizer, Era normalmente o horário em que o EJA acontecia. sim, então está sendo cada vez mais dificultado o acesso também à escola dessas pessoas que precisam trabalhar e também querem estudar. Então, é mais uma evidência de que a preocupação é só com os números, não com a realidade. Então, as plataformas em si não seriam ruins, mas ela tem que estar alicerçada ali também em outras medidas, em outras. Uma coisa bem simples, computadores suficientes, por exemplo, para todo mundo, É. para possibilitar o acesso a todos, né. Então, se não tem isso, se não tem essas questões básicas, como é que você pode querer cobrar ali o resultado? E o resultado está sendo e a cobrança está sendo feita de uma maneira excessiva, levando os professores aí a adoecerem, né, como recebemos os relatos. E Gilberto, até aqui para citar alguns erros, né, foram vários que foram divulgados na imprensa, mas, algumas dessas informações erradas, né, falsas, que apareceram na plataforma, que quem libertou os escravizados no Brasil foi Dom Dom Pedro Pedro I. I e não a princesa Isabel. Outro erro gravíssimo, que a Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1950 e 60, foi em 39 e 45, então tem erros crassos, né, de informação, dentro dessas plataformas também. Tem outros relatos, eu citei aqui só alguns para a gente ter alguma ideia, mas o potencial que isso tem também de se espraiar e virou até piada entre os alunos, né, isso é muito grave. Não, isso é grave e é uma evidência de que a coisa é uma comprovação de que a coisa não está caminhando direito, que não está caminhando corretamente. E como querer exigir, oprimir até o professor, o diretor de escola, alegando suposto mau desempenho, quando o governo apresenta plataformas aí, né, de ensino com informações erradas e absurdas aí dessa forma, né. E aí eu também queria aproveitar, já que a gente está olhando para esse clima dentro das escolas, Gilberto, de como isso se conecta com a aprovação da PEC do Tarcísio para cortar o orçamento da educação de São Paulo, né, de 30 para 25%. São cerca de 10 bilhões de reais que são retirados dessa área. Então, o impacto que isso tem. E, por outro lado, tem um investimento altíssimo nessa plataforma que a gente acabou de comentar, que tem diversos erros de implementação até o momento. Então, acho que nunca, né, infelizmente, se investiu na escola pública no Brasil como deveria, né. E falar em cortes ainda, aí é um absurdo, é mais uma evidência de que não vai dar certo, né, essa equação, porque qual é a lógica de mercado, Gabi? Ganhar cada vez mais, ter lucro cada vez mais, né, ter resultados cada vez maiores, gastando-se cada vez menos.
Isso no ensino público não pode dar certo, né? Uma escola, como a gente falou no começo, ela não é criada para dar... Ela não vai dar lucro, né? Até porque ela não está vendendo nada. Mas ela tem sim que ter investimentos adequados e suficientes para que ela dê resultados de verdade, para que ela forme jovens, né? Eduque as nossas crianças, os nossos adolescentes da maneira como realmente é necessário, para que aí sim, no futuro, eles venham contribuir para a melhoria da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? O Brasil tendo a maioria da população com acesso a um ensino de qualidade, inevitavelmente a gente vai ter um país muito melhor e teremos no futuro resultados melhores em todos os segmentos, em todas as áreas, né? Com certeza, Gilberto. Assim, eu lamento muito, especialmente como aluna de escola pública a minha vida inteira, né, de ver gestores comparando escola com lanchonete, ensino à fritura de hambúrguer, né? Então, assim, eu lamento, para dizer o mínimo, mas isso é um caminho para a aniquilação completa do aprendizado, do processo de aprendizagem, né, dentro das escolas e, assim, para favorecer interesses que são privados. Mas, pode complementar. Só um complemento. Dentro dessa lógica, o ensino de matérias como sociologia, filosofia, não são importantes. E contribui para o pensamento crítico desse aluno, né? Correto, para a formação crítica. Dentro dessa lógica aí liberal de mercado, essas matérias não seriam adequadas ou importantes. Então, tem professores que foram aprovados em concurso na área de sociologia desde 2023 e não foram chamados até agora. Então, há um desvirtuamento aí, né, do ensino adequado de coisas corretas que deveriam, de fato, estarem sendo feitas e não estão. É isso. Gilberto, eu quero muito agradecer aqui a sua presença e acho que ficou alerta essa reportagem que você fez, é importantíssima para a gente pensar que projeto de educação a gente quer para São Paulo, já que as eleições estão chegando. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo na nossa educação em São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Agradeço aí o convite mais uma vez e um abraço a todos aí do ICL que acompanham o seu programa. Muito obrigada. Até a próxima. Quero convidar você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes a entrar no nosso grupo de WhatsApp para receber as principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do dia e também as novidades sobre o ICL. Então, você pode entrar em icl.com.br/grupo e fazer parte da nossa comunidade, receber os spoilers e as notícias, ficar bem informado por lá. A gente continua a nossa programação aqui do ICL. Agora, na sequência, para você que me acompanha pelo YouTube, tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. Nas plataformas de áudio tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.